Bom dia, pessoas. Hoje eu estou aqui para falar um pouco da minha palestra, que eu vou apresentar no ENFA-ENIF, sobre lógica epistêmica, o problema da onisciência lógica e o papel de idealizações nessa discussão. Então, hoje eu vou fazer um breve resumo do que eu vou estar defendendo nessa apresentação. Em primeiro lugar, deixa eu falar um pouco sobre lógica epistêmica. Lógica epistêmica, como qualquer lógica, é uma tentativa de capturar certas relações de validade entre proposições. Então, por exemplo, se você tem uma proposição de que algo é conhecimento e você tem uma outra proposição de que esse algo é verdadeiro, você consegue encontrar uma relação de validade entre essas duas coisas. Um argumento que parte da premissa de que algo é conhecimento e segue para a conclusão de que esse algo é verdadeiro seria um argumento válido. E esse é o tipo de validade que a lógica epistêmica tenta capturar. É um tipo de validade que depende essencialmente da natureza do conhecimento. A lógica epistêmica clássica, tal como ela é tradicionalmente formulada, ela faz um papel razoavelmente bom em capturar esse tipo de validade. Ela consegue capturar certas validades óbvias, ao mesmo tempo em que ela é flexível o suficiente para não se comprometer com certos tipos de validade que seriam mais controversos. No entanto, um problema saliente nessa formulação clássica da lógica epistêmica é o que é conhecido como o problema da onisciência lógica. E o problema da onisciência lógica é que esses sistemas de lógica epistêmica, eles têm a implicação, eles têm como teorema de que todas as verdades lógicas são conhecidas por todo mundo. O que parece incorreto. Não é o caso que eu sei tudo que é logicamente verdadeiro, provavelmente não é o caso que ninguém sabe tudo que é logicamente verdadeiro. Então, isso parece ser uma inadequação da lógica epistêmica. A lógica epistêmica implica que a gente teria esse tipo de conhecimento, a gente não tem esse tipo de conhecimento, portanto, tem alguma coisa errada com a lógica epistêmica. As respostas tradicionais, o tipo de reação que os filósofos e lógicos costumam ter frente a esse problema é parcialmente concessivo. Eles tendem a dizer que é verdade que se a gente estiver falando do conceito de conhecimento humano, incompleto, falível, esse conhecimento que a gente tem no dia a dia, esse tipo de conhecimento realmente não é descrito de uma maneira completamente precisa pela lógica epistêmica. Se a gente quiser descrever esse tipo de conhecimento humano falível, a gente tem que construir uma lógica epistêmica alternativa. Mas a lógica epistêmica tradicional clássica ela ainda descreve algo de interesse, nomeadamente ela descreve alguma noção idealizada de conhecimento. Então, talvez não o conhecimento que a gente tem, mas o conhecimento que a gente teria se a gente fosse racional, se a gente fosse perfeitamente racional e se a gente tivesse um poder computacional ilimitado, ou talvez se a gente tivesse uma memória ilimitada, se a gente não cometesse erros lógicos, esse tipo de coisa. Então, apesar da lógica epistêmica não descrever o conhecimento humano comum, falível, incompleto, ela ainda descreve essa noção idealizada de conhecimento, e essa noção idealizada de conhecimento ela ainda é de interesse filosófico. O que eu vou argumentar na minha palestra é que essa resposta ela não é completamente satisfatória, no sentido de que essas idealizações dos quais os lógicos e filósofos falam, elas nem sempre são muito bem compreendidas e sempre que se tenta dizer algo mais específico acerca da natureza dessas idealizações, acaba se dizendo algo que não resolve o problema inicial, que era o problema da onisciência lógica. Então, por exemplo, se você diz que o conhecimento que a lógica epistêmica descreve é aquele conhecimento que a gente teria se a gente tivesse uma memória ilimitada, isso não resolve o problema da onisciência lógica, porque se eu tenho um agente que tem memória ilimitada, mas não tem interesse nenhum em tirar todas as consequências lógicas ou em saber todas as verdades lógicas, então esse agente continua não tendo o conhecimento que é descrito pela lógica epistêmica. Então, esse é um exemplo de um tipo de idealização que não resolveria o problema. E o que eu vou argumentar é que
todos os tipos de idealização que os filósofos geralmente descrevem quando eles estão falando desse problema da lógica epistêmica acabam tendo problemas similares a esse. Então esse vai ser o tópico da minha palestra. Eu espero que seja de interesse para algumas pessoas e eu espero ver vocês lá.